das algemas nós quebramos toda vil escravidão. Foste sempre, Mãe querida, nossa meiga fundadora e fiel consoladora dos cativos na prisão. Deus, ao criar todas as coisas, viu que tudo era bom. É o refrão no livro do Gênesis, ao descrever a obra da criação em 5 dias. No sexto, ao criar o homem e a mulher à sua imagem e semelhança, Deus viu que era muito bom. A criação não havia ainda sido atingida pela queda, pelo pecado do homem. Era uma criação livre. Mas atenção, porque o conceito de liberdade entre os homens, liberdade é um conjunto de restrições. Não existe liberdade para ultrapassar o limite em que Deus colocou cada criatura. Vós podeis comer de todos os frutos das árvores do jardim, inclusive do fruto da árvore da vida. Não comais dele, pois no dia em que comerdes, morrereis. Os 2 primeiros capítulos do livro do Gênesis não comportam o conceito de cativeria, como dizem os italianos, de prisão, de empecilho, de coação. Isso é iniciativa do homem e vai aparecer no capítulo 3º do livro do Gênesis, com um relato dramático da queda do homem. É verdade que Deus vos proibiu de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, diz a serpente que simboliza o demônio. Sim, disse a ainda livre Eva. Ou não, retruca a serpente, Deus sabe que no dia em que comerdes, vós sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. A mulher, vendo que o fruto era agradável, apetecível, comeu do fruto e o levou ao homem que comeu também. Seus olhos se abriram e eles perceberam que estavam nus. O fruto da árvore da ciência do bem e do mal é uma prerrogativa bonita, sedutora, intangível, porém, à criatura. Do ponto de vista metafísico, toda criatura é contingenciada, é limitada, seja no tempo, no espaço. Ela é ínfima diante da grandeza da criação tomada como um todo. Deus permite tudo à criatura, exceto que ela queira ser criador. Criadora de si, blasfêmia das blasfêmias, superiora aos outros, ou superiora dos outros, outra blasfêmia. A prerrogativa de decidir o que é o bem e o que é o mal é exclusiva de Deus. E Deus coloca esse limite. Portanto, é uma metáfora para dizer, vocês podem tudo, exceto o critério primeiro da moralidade dos atos de vocês. Aqui está no relato do livro do Gênesis, o que praticamente desapareceu de todos os ordenamentos jurídicos civis do mundo inteiro, o conceito de lei natural. Isto é, Deus coloca em cada criatura leis que regem a sua existência, desde o começo até o seu termo natural. E não compete ao homem alterar, subverter, ao seu bel prazer, como senhor daquilo que não lhe cabe, daquilo que não lhe pertence.
tirando o conceito de direito natural, nós chegamos às piores barbaridades da aventura humana. Assim se chega a justificar toda espécie de filosofias, de ideologias, onde se diz, você não nasce homem, você se faz homem. A natureza é um acidente e nós podemos subvertê-lo. Alterar o sexo da pessoa, decidir quando ela nasce, decidir quando ela morre. E não é o momento de falar das barbaridades que são consequentes a esta violação. Quando o homem diz, comendo do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, eu decido para mim, nós decidimos, a legislação civil decide. Portanto, os senhores somos nós. Dieu, c'est moi. Deus sou eu. Ou Deus é o Estado, ou o Estado sou eu. É então a supremacia do homem e a derrocada de Deus. Aqui começa a escravidão. Aqui começa essa realidade terrível chamada os cativos na prisão. A ordem dos mercedários está em festa. Hoje celebramos a meiga fundadora desta ordem que teve origem na Europa, num contexto também de muito sofrimento. Espanha, com um decreto real, veio à existência esta grande bênção para a igreja, que já tem mais de 800 anos. Ó Mãe, lançamos um olhar para a humanidade que cada dia parece se afundar, chafurdar-se na lama da prisão, da sua própria insana, estulta, louca, aberrante e aberradora, assustadora presunção de dizer os destinos da história, nós os tomamos. O homem é o senhor da história. Ele é quem decide os seus e os passos dos outros. Contra isso, no século XVI, Santo Inácio de Loyola, fundador de outra ordem, a Sociedade de Jesus, os jesuítas, coloca um princípio muito sugestivo, belíssimo, extremamente harmonioso. Ao dizer, trabalhe como se tudo dependesse de você, mas reze como se tudo dependesse de Deus. A história é o resultado, a ação da providência divina é o resultado, é o somatório do esforço do homem que empresta seus braços, sua inteligência, sua cultura, sua criatividade, sua ousadia a Deus Todo-Poderoso, que ordinariamente, por meio dos homens, faz a história. Deus, por meio dos homens, transforma os homens, possibilitando nesta terra melhores condições de vida. Cristo Jesus, em João capítulo 10, versículo 10, diz, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. A história, portanto, história de libertação dos cativos, e são N as modalidades de prisão. Prisões psicológicas, poderíamos passar uma noite inteira falando somente delas. Prisões sociológicas, prisões políticas, prisões familiares, prisões pessoais, prisões comunitárias. Não é o momento de fazer aqui agora uma cantilena de problemáticas antropológicas, sociológicas, econômicas e sociais. Não é o momento para isso. Mas olhamos para a Virgem, libertadora e ao mesmo tempo prisioneira. Porque se existe uma libertação que o Senhor veio trazer, foi uma libertação que não se realiza enquanto ela não se torna ela mesma prisioneira, serva, escrava. E provo no salmo que nós acabamos de cantar. A minha alma engrandece ao Senhor,
e se alegrou o meu espírito em Deus, meu Salvador. Reparem a ideia de salvação. Salvador, o Goel, em hebraico, é aquele que vem diante de uma prisão, na verdade, diante de um sequestro, em que se constata que alguém está sob o poder do inimigo sequestrador, dialoga com ele e apresenta o que? O preço do resgate. Tome isto e solte esta pessoa. Cristo é redentor, essa é a ideia do resgatador. Enquanto ele apresenta o preço do nosso resgate ao demônio, que é o seu sangue derramado na cruz. Cristo nos salva do pecado, que é consequência de uma má utilização do livre-arbítrio do homem. Eu disse livre-arbítrio, não disse liberdade, porque nós só somos livres para o bem. E no momento em que eu opto pelo mal, uso mal o meu livre-arbítrio e já se torno escravo da minha decisão. O alcoólatra não é livre para se embebedar. Ele utiliza mal o livre-arbítrio e, se alcoolizando, ele se escraviza. Portanto, ele não pode dizer, eu bebo sim, estou vivendo, tem gente que não bebe, está morrendo. Melhor seria dizer, eu bebo sim, estou morrendo. Tem gente que é livre e está vivendo. Com o perdão do jogo de palavras, que eu inventei agora, é muito importante que nós, primeiro, pontuemos o conceito de liberdade. Em João capítulo 12, 8, versículo 32, o Senhor Jesus diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos tornará livres. Não existe liberdade senão na verdade. E eis um conceito hoje tão relativizado. Vivemos na ditadura do relativismo. Existe algum dogma? Só existe um. O dogma de que nada é dogma. Isto é, só existe uma verdade para muitos. A verdade de que tudo é relativo. O que já é uma ditadura. A ditadura de não admitir que fora de você existem verdades. Portanto, só existe a minha verdade. E a minha verdade é que nada é absoluto. Portanto, saímos do bom dogma religioso, um só Deus, uma só fé, um só batismo. O credo católico que vamos rezar agora, duramente criticado por uma sociedade ditadora. E esta é a parte da sociedade que defende exatamente o relativismo. Tudo é relativo, não existem verdades eternas, não existem normas de conduta que valham para todos. Você decida, você é o universo, você é o seu mundo. Você é a ditadura de você. E se você quiser impor isto, una-se a outros, para impor a sua verdade sobre o pretexto de que você é uma minoria. O conceito de defesa das minorias é muito relativo, depende do que você entende por minorias. O que defendem essas minorias? Defende verdades? Defende verdadeiramente a liberdade? Ou defende pelo grito, na marra, impor o que, segundo eles, é direito, mas na verdade não é? E vejam que estamos aqui num contexto de relatividade e de relativismo tremendo, onde se tenta, no grito, na marra, impor, na verdade, ditaduras. O que está em jogo no mundo é precisamente isso. João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Verdadeiramente dogmatizando, tornando direitos aquilo que não é direito, aquilo que Deus não colocou na natureza do homem. O homem está caminhando para a liberdade. O homem está caminhando para a sua verdadeira realização. O homem está buscando ser homem. O homem está se voltando para aquilo a que Deus o chamou quando o criou, imagem e semelhança de Deus. Ele viu a pequenez de sua serva. Aqui Nossa Senhora se coloca escrava. Eis uma escravidão que agrada a Deus. A escravidão
que se submete a Deus. Pequena serva. Serva é escrava. Existe uma escravidão que é fruto da má escolha do homem. Esta, de que falei ainda há pouco. O livre-arbítrio, levado por um dogmatismo do egocentrismo do homem. Na verdade, não temos mais o heliocentrismo. Isto é, a Terra gira em torno do Sol. Não temos mais o teocentrismo. O mundo gira em torno da Terra. Temos agora o antropocentrismo. O mundo gira em torno de mim mesmo. O mundo gira em torno do meu partido, da minha ideologia, dos meus filósofos, da minha concepção. É assim que a humanidade quer buscar a felicidade? É assim que ela pensa que vai encontrar a liberdade? Ele viu a pequenez de sua serva. Desde agora, as gerações hão de chamar-me de bendita. Então temos dois conceitos de servidão bem distintos, antagônicos, irreconciliáveis, incompatíveis, por antonomasia e por definição. A servidão, que é consequência do abuso do seu livre-arbítrio. Você nunca vai ser livre. Você pensa que é livre. Pode até ser agora, mas na frente virão as consequências. Todos sabem o caso da Holanda. A Holanda, até hoje, é permitido. Há lugares públicos para o consumo de drogas. Todas as drogas, e drogas pesadas. As consequências agora estão vendo. Os próprios homens públicos estão pretendendo modificar a legislação, porque creem que aquela sociedade caminha para o abismo. Do outro lado, eis aqui a serva do Senhor. É uma servidão na docilidade e na obediência, humilde e radical, um abandono completo, sem restrições, a Deus Todo-Poderoso. Mas eu quisera, nessa homilia de 10 segundos, discorrer sobre um aspecto que talvez poucos tenham a coragem de falar, a Virgem Santíssima como guerreira, pois só se consegue libertar determinadas pessoas à força. Mateus capítulo 11, versículo 12. Dentre todos os nascidos de mulher, nenhum é maior do que João, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. E o reino dos céus sofre violência, e só os violentos entram nele. Existe uma violência contra o reino dos céus, mas também existe uma violência para entrar no reino dos céus. E não nos iludamos. Para enfrentar certos instrumentos do demônio, não se pode lançar mão do dispositivo nem do diálogo, nem a Bíblia na mão, mas com outras coisas. Bíblia na mão no sentido de tentar convencer as pessoas com argumentos da Escritura, até porque há determinadas pessoas que nem reconhecem o valor da Bíblia, nem aceitam os argumentos ali presentes. Tem que ser então na força. Tirem isto daqui e não façam da casa do meu pai um covil de ladrões. É a primeira vez que Jesus se apresenta em Jerusalém com um chicote na mão, para botar gente sem vergonha para correr do templo. Então agora, tratemos de Nossa Senhora como uma guerreira intransigente, como aquela que veio para brigar. A ideia de uma Santíssima Virgem idílica, etérea, lá nas nuvens, toda bonitinha, que nada tem a ver com o drama da humanidade, isso é uma ideia incompatível com a fé cristã católica. Capítulo 3 do livro do Gênesis, no monólogo com a serpente, versículo 15. O Senhor Deus diz à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Tu lhe ferirás o calcanhar, enquanto ela esmagará a tua cabeça. Pronto. Já começa aí uma luta renhida, implacável, encarniçada dos dois lados, sem possibilidade de trégua, nem também de armistício,
muito menos de paz. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Maria Santíssima, inimiga. E ela no Magnificat de hoje, no canto que nós recitamos, demonstra isso. O Senhor demonstrou o poder de seu braço, dispersou orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. Isso é guerra. Isso é guerra. Lembrem-se que estamos vivendo num mundo em que a presunção do orgulho, o despotismo do poder, aqui, ali e acolá, não estou tratando de nenhuma análise política de nenhum país, muito menos do nosso, é em âmbito universal e toca todas as dimensões da natureza humana, desde a família, marido prepotente, marido orgulhoso, agressivo, até o ambiente de trabalho, também dentro da igreja, todos os âmbitos. A guerreira diz, dispersou os orgulhosos, derrubou os poderosos de seus tronos e os humildes exaltou. Estamos numa luta que, porém, Efésios capítulo 5 e 6, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as potestades que habitam nos ares. Esta guerreira, profeticamente, aparece na primeira leitura de hoje, e agora vou explicar para vocês aquela frase de Santa Isabel: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Vocês sabem de onde foi tirada essa frase, bendita és tu entre as mulheres? Cada vez que vocês recitarem essa frase de Santa Isabel, vocês se lembrem: bendito seja o Senhor meu rochedo, que adestrou minhas mãos para a luta, e me preparou para a guerra. Salmo 143. Isso é oração de batalha. Não é uma frase qualquer, colocada ali para encher linguiça na Ave Maria. Não, é uma frase de guerra. Nós, das Forças Armadas e das polícias militares e corpos de bombeiros militares, nós temos refrões de guerra. Nós temos brados em ordem unida. Este é um brado de guerra. E explico: bendita és tu entre as mulheres. Na primeira leitura, narra-se o sumo sacerdote Joaquim e os anciãos dos filhos de Israel que residiam em Jerusalém e vieram cumprimentar Judite. O contexto é 200 anos depois da posse da terra prometida, que aconteceu com Josué. O que acontece? Nós temos o exército caldeu que mandou o seu general Holofernes para invadir Israel. Estamos na cidade de Betúlia. Judite, então, ela se apresenta como uma mulher indefesa, mas de uma beleza espetacular, e pede uma audiência para falar com Holofernes. Depois que ela chora muito diante da iminente derrocada do exército hebreu, dos israelitas, ela suplica a Deus, lembram-se de Santo Inácio de Loyola? Trabalhe como se tudo dependesse de você e reze como se tudo dependesse de Deus. Ela inverteu, rezou como se tudo dependesse de Deus, uma oração muito bonita: Senhor, o meu povo vai ser destruído, o Senhor tenha misericórdia, tenha compaixão desse povo. É uma oração belíssima. Por favor, leiam o livro de Judite. Quando ela termina a oração, a mulher tira suas vestes de luto, se emperequeta toda, mas capricha na roupa, bota ruge, bota rabuge, bota aquela coisa preta que parece carvão, que não sei o que é que as mulheres colocam aqui em cima dos olhos. Ela fica lindíssima, belíssima, e pede audiência a Holofernes. Quando ele vê a mulher, fica gamado, arriados os 4 pneus e ainda o estepe, assim, feito um bobão. E aí ele convida para ela entrar na tenda dele. Vocês já sabem para quê, não é? E é exatamente o que ela quer: ficar sozinha com ele. Ela de boba não tinha nada, e não tinha na cabeça fazer sexo com ele. Ele é que queria fazer sexo com ela. Quando os dois ficam a sós,
Vocês sabem o que acontece? Ela pega uma espada e decepa a cabeça dele. E leva para os hebreus. É uma festa. O exército de Holofernes se volta para Babilônia, volta para a Mesopotâmia, e é festa em Israel. Agora vejam, a primeira vez que bendita és tu entre as mulheres, aparece na Bíblia. Tu és a exultação de Jerusalém, a glória imensa de Israel, o grande louvor de nossa gente. Tudo isso fizeste com tua mão, fizeste o bem para Israel e Deus se agradou destas coisas. Tu és bendita, ó mulher, junto de Deus Todo-Poderoso, para todo sempre. Santa Isabel, portanto, ao dizer bendita és tu entre as mulheres, tem uma intenção bem clara. Acabou de chegar na minha casa uma guerreira. Acabou de chegar à minha casa aquilo que no meu querido Nordeste se diz, eita mulher macho. Mulher macho, sim senhor. Paraíba masculino, mulher macho, sim senhor, já dizia Luiz Gonzaga. É uma das heroínas dos judeus. Se vocês chegarem em Israel hoje e perguntarem, falem vocês das heroínas de vocês. A primeira vai ser Judite. Mas tem uma outra chamada Jael, 200 anos antes, no tempo em que o povo logo havia conquistado a terra prometida, logo após a morte de Josué. Agora é Sísara, chefe de um exército que está lutando contra Israel. Ela está no norte, Galileia. Sísara então parte fugindo do exército dos hebreus e entra na casa de Jael. E ela diz, aqui meu servo, venha por favor, fique tranquilo, durma na minha casa, ninguém vai saber que o senhor está aqui. E ela dá comida para o infeliz, o coitado morto de cansado dorme. Ela então pega um prego desse tamanho, e no tímpano dele, e mata o fulano. E a notícia se espalha, e Israel inteira elogia, tu és bendita entre todas as mulheres. Sísara e Judite, duas guerreiras, não podemos chamá-las de assassinas, estamos em tempo de guerra, ou você mata ou você morre. As duas não hesitaram em se expor ao horrendo inimigo, e ousadamente e atrevidamente eliminaram a cabeça daqueles que queriam a ruína de Israel. Pronto. Nunca mais, a partir de hoje, quando você rezar, Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Essa frase é do arcanjo, que aliás é o chefe das milícias celestes. Esse é o Gabriel, intimamente próximo de Miguel. Miguel é o príncipe. Gabriel está bem próximo a ele porque é arcanjo. Portanto, podemos dizer também é um general. Mas o líder é Miguel, que aparece em Daniel 12 e Apocalipse capítulo 12. Uma batalha aconteceu no céu, Miguel e os seus anjos de um lado, Satanás e os seus sequazes de outro, e já não se encontrou lugar no céu para eles. E o demônio partiu furioso para a terra, mas ai de ti, ó terra, porque o demônio partiu cheio de grande ira, porque sabe que pouco tempo lhe resta. Apocalipse 12, 12. Aliás, não por acaso, o mesmo capítulo em que aparece a mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés, coroada de estrelas, e do outro lado um sinal, o grande dragão vermelho, a primitiva serpente, Satanás, querendo devorar o seu filho tão logo ele nascesse. Mas como não conseguiu, porque a mulher foi levada para o deserto, ela partiu para perseguir os filhos da mulher, para perseguir a igreja. A perseguição, portanto, à igreja. Maxime também as pequenas contrariedades, as pequenas provações e provocações do inimigo em âmbito pessoal, familiar, comunitário, quaisquer que sejam as suas modalidades, indicam que estamos numa guerra que não vai acabar. E que a invicta Judite, a invicta Jael, foi colocada, como diz o Cântico dos Cânticos, quem é esta que avança como a aurora, temível como o exército em ordem de batalha? Querido paroquiano da paróquia de Nossa Senhora das Mercês e Sagrado Coração, vós, ao debulhar o vosso terço, sabei, estáis deixando furioso o inimigo,
Estais começando a cavar a própria ruína dele. Estais vos fortificando. Estais dando força e munição ao vosso anjo da guarda, ao anjo da guarda da vossa família, da vossa paróquia, da vossa cidade. É uma luta em dois âmbitos: o visível, onde antropologia, ciência, economia, todas as dimensões do saber humano estão envolvidas. O que se vê, o que se divulga, ou o que se subverte, ou o que não se vê, ou o que não é divulgado. Sim, também uma guerra de informação, boas e más mídias, bons e maus meios de comunicação social, bons e maus usos de todos eles. E um âmbito invisível, onde esta mão poderosa, esta intercessão sublime, onipotente, podemos dizer, Filipenses capítulo 4, versículo 13, tudo posso naquele que me fortalece. Maria é onipotência suplicante, porque as preces dela nunca são ignoradas, menosprezadas pelo seu Filho. A oração do justo tem grande poder, Tiago, capítulo 5, versículos de 14 a 15. Ela é a justa por excelência. Aquela que, no Evangelho de hoje, está aos pés da cruz, num silêncio lancinante, numa dor indescritível, mas recebendo um legado. Atenção! No quarto Evangelho, Nossa Senhora nem é chamada de Maria, nem é chamada de mãe de Jesus. É chamada por Jesus de mulher. Mulher que há entre mim e ti, minha hora não chegou. João capítulo 2, o milagre das bodas de Caná. Jesus a chama de mulher porque está dizendo: eu sou o segundo Adão e a senhora é a segunda Eva. A senhora é aquela mulher de quem eu falei no livro do Gênesis: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. E agora no Evangelho que nós acabamos de ouvir, o Senhor na cruz diz, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis a tua mãe. Mãe e mulher. Primeiro, mulher. Mulher, eis o teu filho. Ou seja, segunda Eva, inimiga da serpente. Eu te confio o meu filho. João é o discípulo que Jesus amava. Representa todos aqueles que seguem a Jesus. Maria aqui recebe um legado. O legado da maternidade guerreira. Da maternidade beligerante. Portanto, guerreira, tu que recebeste a missão de esmagar a cabeça da serpente, protege este teu filho. Protege a minha igreja. Protege os que se confiam a ti. Parabéns, ordem das mercês, porque tendes esta guerreira, porque tendes esta protetora, porque tendes esta mãe que tira-nos do abismo mais profundo e não permite que experimentemos a condenação, que irrita profundamente o inimigo, que nos salva das aflições e tribulações, das perturbações da alma e do corpo, da família, do trabalho e da sociedade. Eu te peço, Mãe guerreira, protetora desta ordem tão formosa, que fundastes com a vossa mãe, defende o Santo Padre, defende os 4.900 bispos espalhados no mundo inteiro, defende os 510.000 sacerdotes da Igreja Católica Apostólica Romana, defende o rebanho de 1.250 bilhão de fiéis espalhados nos 5 continentes. E nunca permitais, ó Mãe, que esqueçamos, ou menosprezemos, ou neguemos o que seria trágico demais para nós, que o inimigo vosso e nosso existe. É forte, mas contra Deus ele nada pode. Tudo posso naquele que me conforta. Querido Padre Superior, eu acho que ultrapassei os 15 segundos que eu prometi que ia utilizar nesta rapidíssima homilia. Mas o momento é ímpar, porque vejo nesta paróquia, com esse título tão honroso, Sagrado Coração e Nossa Senhora das Mercês, uma cimenteira de guerreiros, de pessoas que nutrem,
E oxalá nutram mais ainda uma profunda, ardente e pé no chão devoção à guerreira, aquela que está à frente do exército em ordem de batalha, Cântico dos Cânticos, capítulo 4. A quem recorrendo, nenhuma alma é desvalida. A quem implorando, nenhum coração é ignorado. A quem chorando, nenhuma alma deixa de ser abrandada e colocada no regaço daquela que é a rainha dos anjos. E, portanto, superiora de São Miguel Arcanjo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.